Salve, ouvinte da T, tudo bem? Uma boa sexta-feira para você, um bom feriado. Claro, estamos por aqui e sempre com ele, às sextas-feiras, Antônio Laroca Neto. Tudo bem, Laroca? Bom dia, tudo bom, Eduardo? Tudo jóia. Feriado, mas Feriado, hoje estamos por aqui ainda. mas junto com o pessoal que gosta de ouvir a gente Verdade. aí pela... E que não pela- são pela poucos. T. Não são poucos. Hoje vamos falar sobre liberdade de expressão, Laroca. Sem dúvida. Que tema Vamos falar um complicado, pouco a respeito. É um tema polêmico. É um tema polêmico, né? Né? É um tema que mexe muito com as pessoas, principalmente nos dias atuais. E a gente começa entendendo que liberdade de expressão não é liberdade absoluta. Isso não é liberdade absoluta não só no Brasil, é no mundo. Se a gente pegar nos Estados Unidos, mesmo com a Constituição americana totalmente liberal, no seu artigo 1º, prevê a liberdade de expressão, mas ela, posteriormente, ela enquadra aquilo que é o excesso. Sim. Né? E pegando a Constituição brasileira, ela garante a liberdade de expressão. Entretanto, ela também garante alguns valores individuais, por exemplo, imagem, honra, né? A imagem da pessoa, a honra, a dignidade, e faz com que isso seja objeto também de constar do arcabouço jurídico brasileiro. Tanto é que dentro dessas variações aí com relação à liberdade de expressão, nós temos 3 conceitos que passam a fazer parte do Código Penal, que é a calúnia, a difamação e a injúria. A palavra ofende, Eduardo. São coisas diferentes, então a calúnia, difamação e injúria. Sem Muita dúvida. gente acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A calúnia é a imputação de um fato criminoso. Então, por exemplo, eu dizer lá, fulano roubou. Eu estou dizendo que ele cometeu um crime, que ele cometeu um delito. Isso é calúnia, previsto no Código Penal, no artigo 138, e isso pode redundar também no bolso da pessoa, porque além da punição prevista em lei penal, você pode entrar, a pessoa que se sentiu ofendida, pode entrar civilmente para a reparação daquele dano. Justo. A difamação ataca-se principalmente a reputação da pessoa. Então, por exemplo, fulana trai o marido. Se eu estou fazendo uma afirmação, eu estou colocando a honra dessa mulher à baila. Então, eu vou responder criminalmente sobre isso e, obviamente, vai ter minha punição. Justo. E, por terceiro, nós vamos ter a injúria. A injúria é mais pesada. Hoje em dia, principalmente com a injúria qualificada do racismo, da questão... Homofobia. Não só... Homofobia também entra, não entra? Entra vários, inclusive a questão religiosa. Ah, sim. Então, são injúrias qualificadas. São crimes, inclusive, imprescritíveis e que sofrem uma mão pesada por parte do Estado para inibir justamente esse tipo de ofensa. E a injúria ataca a reputação da pessoa. Então, por exemplo, fulano foi demitido porque ele era um incompetente. Isso é uma forma de injúria em relação à pessoa. Então, tudo isso também pode redundar na causa civil, ou seja, as pessoas que se sentirem ofendidas vão poder entrar judicialmente e uma reparação sob a forma de valores a receber em razão daquilo que sofreu. Valor nunca cobre aquilo que acontece com a reputação de uma pessoa, com a honra de uma pessoa. Às vezes é o travesseiro de pena aberto no 15º andar e aquilo se espalha, você pode juntar algumas penas, mas não vai juntar todas. Hoje, e é importante que se diga que nós não temos também o crime da fala somente com relação à honra. Nós temos também, por exemplo, incitar uma pessoa a tirar a própria vida. Sim. Né? Outros crimes, como o golpe, aquele golpe com o uso da fala, aquele golpe financeiro. Ou então... Isso demonstra que
A palavra nem sempre é somente uma expressão. Ela pode ser um instrumento de violência contra as pessoas. E vamos chegar no ponto principal, que é hoje a internet. Hoje é a possibilidade das pessoas poderem ofender, poderem cometer essa forma de delito, muitas vezes sem saber ou achando que está fazendo de forma correta. Nós estamos sofrendo muito com isso. Se você vê os comentários, principalmente com relação a uma matéria que é veiculada na rede social, as pessoas cometem todo tipo de injúria, de calúnia, de difamação. E você, como jornalista, na faculdade, houve sempre o cuidado com relação à verdade, a exceção da verdade. Porque na calúnia, se você falar um fato que realmente aconteceu, você não responde por calúnia. Então, a importância que tem a verdade. Quando você pega e entra numa rede social, quando você faz um tipo de comentário, ou quando você utiliza dessa ferramenta que pode atingir milhares ou até milhões de pessoas. Eu sempre falo que a gente tem que fazer um exercício de reflexão quando vai fazer um comentário. Refletir no quê? Refletir o que eu estou falando é uma opinião, é uma verdade. O que vai acontecer com o interlocutor que está sofrendo esse tipo de comentário? E hoje a gente vê nas redes sociais proliferar a expressão como se fosse uma expressão, uma liberdade de expressão, e, na verdade, são ofensas. Liberdade de expressão não é um salvo-conduto para ofender as pessoas. Liberdade de expressão é para usar de forma correta. Nós precisamos da liberdade de expressão. Você, jornalista, eu como advogado na minha profissão, a liberdade de expressão é fundamental numa democracia. A liberdade de expressão, mesmo ela sendo dura muitas vezes na crítica, muitas vezes ela sendo firme com relação àquilo que ela apresenta para a sociedade, é importante. Eu digo até que ela é fundamental. Se nós não tivermos liberdade de expressão, nós não podemos falar em democracia. E hoje, infelizmente, essa deturpação está muitas vezes atingindo a própria liberdade de expressão. Como assim? Sim, porque quando eu começo a postar em verdades, quando eu começo a fazer crítica, o que está acontecendo com a liberdade de expressão? Ela pode ser questionada. E tem muita gente do mal que quer questionar a liberdade de expressão, impedindo, principalmente, maus governantes, pessoas que agem de forma incorreta. Elas não querem que a liberdade de expressão persista. Ela quer, ou principalmente os políticos de plantão, eles odeiam a crítica. E a crítica é fundamental. Essa liberdade de expressão é que vai fazer as correções do percurso para que nós tenhamos um mundo melhor, uma sociedade mais justa. E principalmente que os jornalistas tenham essa ferramenta à sua disposição e não sejam cercados. E isso daí é fundamental. Eu quero até recomendar, eu sempre gosto de recomendar uma boa leitura. John Stuart Mills, né? Ele é On Liberty, que é um livro que ele escreve sobre a liberdade. Então é bom as pessoas se informarem, as pessoas desenvolver o seu senso crítico e não acreditar. Não acredite nem no que eu estou falando aqui. Procure sempre questionar. Vai por você. Deixar o exercício da cognição, de pesquisar. O Laroca falou aquilo, o Eduardo falou aquele outro. Vá pesquisar, corra atrás da informação, desenvolva o teu senso crítico. Eu acho que é por aí a democracia. A democracia é isso. E liberdade de expressão é isso. Você receber várias informações, fazer a depuração e fazer a escolha daquilo que te serve em termos de informação. E não fique só atrelado a grandes veículos de comunicação. Nem sempre os grandes veículos de comunicação são detentores da verdade ou detentores
da dignidade. Muitas vezes tem veículos de comunicação que por uma verba boa e poupuda, verba publicitária de propaganda, acabam comprometendo inclusive a informação que eles repassam às pessoas. Então, desenvolva seu senso crítico. Não acredite no Laroca, não acredite no Eduardo. Acredite na ponderação que você vai fazer em relação ao que o Laroca falou e ao que o Eduardo falou. Abra o seu leque, né? Abre a tua perspectiva de análise sobre os fatos. Procure buscar informações em livros e tire aquilo do teu inconsciente coletivo, aquilo que serve em termos de informação. Não acredite, principalmente em rede social. Rede social, a gente está vendo os tal dos fake news aí se proliferando e se multiplicando. Procure sempre aferir e fazer com que a informação que chegue até você seja uma informação que te sirva. Depure, veja aquilo que te serve e faça uso dessa informação. Informação é o grande patrimônio de todas as pessoas e principalmente das organizações, sejam elas públicas ou privadas. A análise dessa informação faz diferença, né? E eu vou um pouquinho além, tá, Laroca? Se você me permite, Sem eu dúvida. digo, busque informação, busque várias fontes de informação, mas busque várias fontes de informação que você saiba quem responsabilizar. Puxa, eu li aqui neste site, tem aqui, ó, o editor-chefe é fulano, quem escreveu é ciclano e não sei mais o que, eu sei quem eu vou responsabilizar. Porque na internet, às vezes, escreve-se, não se sabe quem escreveu, como escreveu, por quanto escreveu e por que escreveu. E por isso que é uma ofensa à liberdade de expressão. Exato. Acaba atingindo a liberdade de expressão. Desde Gutenberg, que diz que o grande herói foi Sócrates, né? Lá no passado. Sócrates foi... teve que tomar cicuta lá, e ele tomou com muito prazer, porque ele acreditava na crítica e principalmente na liberdade de expressão. Tanto é que ele transmitiu isso para os seus discípulos. Mas Gutenberg foi um gênio quando fez a imprensa. A informação passou a se multiplicar para as pessoas e passou a chegar a todo mundo, a informação correta. Bíblia não era traduzida, Bíblia era somente copiada e vivia no meio religioso. A Bíblia só passou a ser através da imprensa, só passou a ser transmitida através da imprensa depois, quando o protestantismo passa a fazer uma análise sobre os textos bíblicos e a coisa começa a se multiplicar e a informação vem se multiplicando. Nós temos uma importância muito grande de preservar essa liberdade de expressão, Eduardo. Vamos cultivá-la e vamos fazer com que ela se multiplique, mas de forma correta. Muito bem. Sempre a aula do Antônio Laroca Neto às sextas-feiras. Obrigado, Laroca. Boa Páscoa para você, até sexta que vem. Para você também, Eduardo, e para todos. Obrigado a você que esteve conosco. Amanhã não. Amanhã a gente está de folga, mas na segunda-feira a gente se encontra aqui no Pode Ter. Tchau.